Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a parte 3 da nossa aula, então, né? Fazendo uma rápida verificação, nós já vimos aqui todo o processo até o lingotamento, desde o alto forno, conversor, a serraria e o lingotamento. Uma questão importante, pessoal, antes de começar a nossa parte 3. Na cearia também há um momento em que se utiliza a adição de outros componentes, como níquel, vanádio, cobre, enfim, o que for necessário para melhorar ou condicionar a qualidade do aço desejado nessa ocasião. Então, tem essa adição. E aí, também na fase onde se dá o lingotamento aqui, né? Logo depois, antes do lingotamento, como eu coloquei, há um aspecto importante porque também se faz no momento a desgaseificação, a descarburação e a dessulfuração, que é feita com esse oxigênio, que tem essa função também, né, de adequar e melhorar o aspecto e as qualidades do aço. Então, no momento da aciaria também acontece, né, como já disse, representei, mas é importante dizer que ocorre a desgaseificação, a descarburação e a dessulfuração também, né? Beleza. O lingotamento convencional, então, pessoal, falando do lingotamento, antes de ir para os outros, ele se dá por meio de um lingotamento convencional ou por um forno de reaquecimento de lingotes. Veja, no momento em que faz o processo de lingotamento, que são as primeiras placas, essas placas então elas são caminhadas para a laminação, certo? Então nós vamos ter a parte de melhoramento do produto. O aço, pessoal, está pronto. Quimicamente falando, está pronto o aço. Agora vai ser os acabamentos necessários para possibilitar um material para determinado uso ou incrementar o material, a forma a agregar valor, né, do ponto de vista mecânico puramente. Então nós temos a laminação de chapas grossas, que alcança-se aí uma temperatura de 1.200 graus Celsius e a chapa, vamos dizer, ela fica, né, bem radiante, a temperatura muito alta, e ali já começa a se fazer os primeiros tratamentos, a depender do que se objetiva. Nós temos então a laminação a quente também, e repare, pessoal, à medida que eu vou mantendo a temperatura, é possível fazer a manipulação mecânica desse bloco metálico. Você pode inclusive diminuir a espessura, alterar o comprimento, né? E a ideia da laminação é essa, é ir o máximo possível laminando. E a laminação ela tende a produzir basicamente as bobinas, que são os lotes de metal. Como você vai transportar? Pode ser por chapas, mas normalmente elas vão por bobinas, elas ficam enroladas, né? E vão possibilitar maior quantidade de material íntegro que vai poder ser cortado à medida que o cliente desejar. E aí nós temos a laminação a frio, que passa pela decapagem. A decapagem é o primeiro processo em que o material recebe
uma solução de ácido sulfúrico, por exemplo, para ir melhorando a superfície e possibilitando no laminador posterior a espessura desejada. A limpeza eletrolítica também faz a remoção de alguns elementos na sua superfície e possibilita ali tanto a adição de alguns metais quanto a adição de substâncias que vão condicionar essa placa à aderência de material futuro, como por exemplo tintas, né? Então pode levar um banho de fosfato, por exemplo, que permite melhora a aderência de tintas. E depois ele passa por um recozimento. O recozimento tem a função de melhorar a tenacidade, né, do material, ou seja, você consegue muito bem determinar o grau de aplicação desse material quando se faz o recozimento, que gira em torno de 800 graus Celsius. Vai permitir uma conformidade no recozimento e no encruamento. Você vai ter a chapa específica para aplicar num produto ou mesmo para qualquer tipo de aplicação. No filme da Cozipa, mostra bem ali essa etapa de laminação, com bastante riqueza de detalhe. E aí pode-se variar, uso em plataforma, uso em pontes, uso em navios, uso em objetos e eletrodomésticos, né? E aí passa pelo encruamento, que também é a parte de preparação desse material e manipulação dele. E aí depois, pessoal, o processo, digamos que final, que é a galvanização. Quando eu tenho todos esses sistemas interligados, eu tenho um complexo siderúrgico. Mas a galvanização ela pode ser feita em uma unidade separada. A galvanização é um processo que consiste na adesão de elementos, né, por meio de processo eletroquímico, na superfície do material, como por exemplo a zincagem, que é a adição de zinco como metal de sacrifício, que pode ser por uma solução eletrolítica, mergulha as chapas metálicas numa solução eletrolítica com sais de zinco, e aí o zinco eletroquimicamente é aderido nessa placa, dando resistência e durabilidade ao material, né? Uma vez que o metal, que é chamado de metal de sacrifício, o zinco, ele vai impedir que a placa se oxide, vai diminuir, aumentar, na verdade, o tempo de durabilidade dela. E pode ser a imersão a quente, onde o zinco já vai estar numa temperatura, né, líquida, vai estar no estado líquido, e aí essa chapa entra, mergulha e é possível aderir o zinco na superfície. É como se ele molhasse com o zinco, assim que resfria, né, ele vai estar com o zinco na sua superfície. Algumas vezes pode até se colocar um processo eletrolítico também, mas ele é dispensável quando se faz zinco, né? Já adere o zinco e já faz a zincagem ali. A galvanização, pessoal, não vou explorá-la aqui. Pode ser feito vários tipos de galvanização com diversos tipos de outros metais, como cromo, fazer a cromagem, né? Enfim, qualquer outro material desejado que se queira revestir para aumentar a durabilidade do aço. Ok? Bom, acredito que com os vídeos e todas e todo o material de indústria siderúrgica, né, já seja suficiente para vocês entenderem esse processo. Agora, eu vou fazer só um adicional indo para metalurgia, né? Olha, na verdade eu saí da metalurgia, foquei na siderurgia, agora eu volto para falar de outros processos. Os processos que normalmente são realizados para obter metais que contêm enxofre,
é o processo de ostulação. É um processo químico utilizado na metalurgia que consiste em aquecer um sulfeto na presença de um gás de oxigênio, conhecido também como queima de sulfeto. O que acontece é que na ostulação os metais estão na forma de sulfeto. Então, fazendo a injeção, né, na temperatura alta, né, aquecida, junto com fundentes, eu queimo o sulfeto, ou seja, a injeção do sopro de oxigênio naquele material que não precisa passar pelo processo de transformação e retirada, né, como se faz no ferro gusa, porque ali é minério, mas quando se tem enxofre, só o oxigênio já é suficiente para tirar, então não precisa fazer o primeiro procedimento. A gente já faz direto no conversor. Mas o processo de destilação é isso. Então é a retirada do enxofre. E aí eu tenho a redução dos metais. Então chumbo, cobre, prata, zinco, mercúrio são os minérios com teor elevado de enxofre. Então também serve para antimônio e arsênio, mas o enxofre é de goleada aí, o que mais temos de minério nesse caso. Então, para conseguir esses metais, faça isso. Eleva-se a temperatura num conversor, adiciona oxigênio, vai se retirar o enxofre e se obtém a redução do metal desejado. Na titulação de sulfetos, né, o cátio vem do metal de baixa eletropositividade, o metal geralmente nobre, dá origem a esse metal. E os sulfetos de metais de alta positividade dá origem a óxidos metálicos. Ostulação oxidativa também é possível, né? Embora, no caso, são sulfetos. Em ambos os processos ocorre o desprendimento de gás tóxico, seja de dióxido de enxofre, e aí é importante colocar, e de trióxido de arsênio. Então, o que acontece é que vai sair SO2. Numa fábrica, numa indústria metalúrgica de produção de elementos a partir de sulfetos, de minérios de sulfeto, minerais sulfetos, a gente vai ter a geração então do SO2, que por lavagem recuperado se transforma em ácido sulfúrico. Então é daí também que se produz ácido sulfúrico comercial. É um coproduto, né, muito importante. Aí algumas reações do processo. O chumbo, por exemplo, né, a galena, que é o minério, sulfeto de chumbo 2, passa pela injeção de oxigênio e aí decorrendo a reação de ostulação e posterior redução com os produtos formados na reação 1. Tem outra alternativa também, que é a adição de carbono, como faz no processo de metalurgia, né? Ali é a redução, não seria uma ostulação. E também para obtenção de cobre. Se tem enxofre, é ostulação. Se não, não é. Então a reação 4 ali, né? Obtenção do cobre a partir do sulfeto de cobre 2 se dá por uma ostulação. Então, sendo desse modo também é possível a obtenção, por exemplo, de mercúrio a partir de sulfeto de mercúrio, o cinábrio. Então se obtém. E esse é mais fácil, porque a temperatura de fusão é menor, dado que o mercúrio é um metal líquido. Então, em temperatura de 300, por exemplo, você já obtém, com oxigênio, já obtém o mercúrio líquido. E aí, lembrando que o mercúrio, novas minas de mercúrio e produção de mercúrio, elas estão banidas pela Convenção de Minamata sobre mercúrio. Porém, os outros metais não. Aí a oxidação da pirita também. Então, é possível obter ferro por meio da ostulação também, quando se tem pirita, né, por meio daquela reação ali. Mas o minério de ferro é muito mais abundante, então, a não ser que tenha algum país que queira desenvolver metalurgia pela ostulação para produzir ferro, ok? Dispensaria, obviamente, o processo do ferro gusa, porque só naquele processo ali você já tem a obtenção do óxido, posteriormente vai passar pelo ferro gusa. Você pode preparar a galena então para isso.
Ok, pessoal. A parte 2, então, a parte 3, então, completa. Vou deixar os espaços de fórum para discussão, atendendo a qualquer webconferência se necessário for, mas eu acredito que o assunto é um assunto que é tranquilo de entender, né? Com o material que foi disponibilizado e com essa aula. Tem dúvida, volta um pouquinho. E aí eu queria deixar essa lista de comandos para vocês. Pessoal, muito embora são 8 comandos, eu não vou exigir de vocês muito aqui. Claro que o ideal seria que vocês fizessem separado, mas se vocês fizerem, por exemplo, uma redação que inclui todos esses elementos aí, todas as respostas, vai estar bom também, tá? É uma alternativa que eu estou colocando. Mas, se não, vamos fazer separado. Então, são 8 comandos simples, né? Minimamente para passar o conteúdo e avaliar vocês nessa disciplina. Então, e nesse assunto. Então, veja, vocês têm essa quinzena para fazer. Eu dei até o dia 4 de agosto. 4 de agosto para fazer. Vou colocar lá na tarefa, né? Na outra semana. Ou nessa semana, não veio quando eu vou botar a parte 3, mas vocês já podem ir fazendo. É simples. Escreva resumidamente o processo de produção de ferro-gusa e aço, né? Ferro-gusa e aço, parte 1 e parte 2 da aula. Descreva em detalhes o que ocorre no alto forno durante o processo de formação do ferro-gusa e explique em detalhes a produção de aço a partir do ferro-gusa. Como ali em cima, né, descreva até a formação do ferro-gusa e o aço. Essa questão ela é muito semelhante à questão 1, né? Então, talvez eu até dispense ela. Pode fazer lá na 1. Explique a questão 4. Explique o processo de dessulfuração e mostre onde ele ocorre. Falei na aula aqui, parte 1, se não me engano, final da parte 1. O que é oscilação? Falei nessa aula. Qual a diferença entre metalurgia e siderurgia? Falei na primeira aula, tranquilo. Quais os impactos ambientais das atividades siderúrgicas e metalúrgicas? Aí vocês podem descrever um pouquinho sobre. É um processo que, minimamente fazendo as videoaulas e assistindo as aulas, vocês vão conseguir entender e vai ficar bem claro, pessoal. Então, desejo a todos bons estudos. E estou à disposição nos meus contatos sempre que preciso, ok? Um grande abraço e até mais.